Fala pessoal, vocês estão no canal Corte 51. O link do episódio completo está na descrição do vídeo. Agora, bora pro corte. Sempre, mano, sempre. A gente sempre quer inventar uma coisa nova. Uma vez eu aprendi com esses dois aqui, eu aprendo muito com eles, aliás. Aprendi o seguinte, cara, que se você for ler alguma coisa, que livro você vai escolher? O meu livro do Meu Milhão, ele é um dos livros mais vendidos do Brasil hoje, tá? Ano passado vendeu mais que Bíblia, foi o livro mais vendido do Brasil. Esse ano, acho que por um autor nacional também deve continuar. O ano anterior também. Mas, mano, se eu fosse ler um livro hoje, eu pegaria um livro que ele é lido há mais de 1000 anos, entendeu? Porque no final das contas, cara, tem muitas leituras e os livros que estão há muito tempo, eles são aqueles livros que eles passaram no filtro do tempo. Então eles passaram por várias situações. Tecnologia, Revolução Industrial, guerras, eles estão aqui ainda. Tem algum motivo para eles estarem aqui. Né? Então, e é esse tipo de coisa que acontece. O João pegou, fez toda uma reflexão com vocês das 500 pessoas que vieram aqui, das mais brilhantes que vieram aqui, de todo o seu fio de vida para se chegar à conclusão que, caralho, já estava escrita. Entendeu? E onde? Algo que se provou há muito tempo. Muito tempo, velho. Entendeu, cara? Isso é muito foda. Isso é um pensamento bem conservador da sua parte, né? Mas isso também mostra que tem uma constante na humanidade. Sim, isso é lindo. Eu acho que o que está acontecendo um pouco da doença da nossa nova geração é jogar o bebê junto com a água. Entendeu? A gente acha que, mano, tecnologia, internet, revolução cultural, social, o mundo novo, tudo é novo. Não é tudo novo. Na verdade, a gente quer esquecer todo um passado muito importante para criar todo um novo nosso. Mas isso é muito egoísta da nossa geração. Porque ela esquece que existe todo um trabalho de mortes. Milhões de pessoas morreram para construir isso que a gente vê como sociedade. As ruas que você anda, as tecnologias que você usa. Cara, as pessoas não querem dar valor a isso. Isso aqui é uma parada. O ser humano, ele é muito bizarro. Ele evolui com o tempo. Mas ainda assim, cara, eu não sei onde eu vi isso, ele é o único ser que ele não tem um instinto como os outros animais. Veja só. Se você pegar um cachorro, ele nasceu um cachorro em qualquer lugar do mundo, ele vai latir, ele vai fazer xixi, vai dar aquela voltinha pra deitar na cama, vai levantar a pata, fazer xixi. Ele é um cachorro, mano. E os animais, eles são os animais. O ser humano, se ele nascer sem os pais, ninguém falando nada, ele não vai saber se comunicar, mano. Ele não vai saber falar nenhuma língua, cara. O ser humano. Então a gente, cara, talvez seja o único ser que a gente depende dos pais, né, ou de alguma criação, para que a gente continue evoluindo, para que a gente continue aprendendo. E, cara, o que aconteceu em todas essas gerações foram passando cada vez mais, cara, evoluções. E um dos caras que eu mais admiro na vida é o Ray Dalio. É um dos, acho que é os números 60 de mais rico do planeta. É um cara incrível. Escreveu um livro que o João apresentou em Orlando, chamado Princípio. E o propósito do Ray Dalio é ajudar a raça humana a perpetuar e evoluir o seu DNA. Olha isso, cara. Através da evolução, reprodução, aprendizado. Diriam que esse é um propósito divino, né? Que tá escrito onde, cara? No código genético de todo ser vivo. Perpetuar a espécie. Você falou do propósito divino. Onde que tá escrito esse propósito divino? Entendeu? Ué, o que é Deus? Cara, eu fiz uma indagação no Twitter outro dia. Nem vi se foi cancelado. Né? Não sei. Mas eu tava lá colocando. Será Deus o programador do metaverso que chamamos de universo? Tem uma viajada boa. Passa a maconha aí, mano. Brincando, não fumo. Essa foi monarquíssima. Mas a hora que o Thiago tava falando disso, do Ray Dalio, né, do livro dele, o livro do Ray Dalio não é um livro que eu gosto. Porque é quase um código legal, tem 340 itens lá, né? Eu prefiro poucas e boas regras. Mas tem um ponto muito interessante do Ray Dalio. Ele quer ajudar a humanidade a escrever um livro para isso, né? Porque assim como você falou que o ser humano tem certas peculiaridades, nós somos a única espécie, até onde eu sei, que consegue acumular toneladas de conhecimento de maneira externa, que são os livros. E aí quando você pega um livro antigo, você está lendo algo que foi escrito há muito tempo e chegou até nossos dias passando por uma série de intempéries. Então chegou por um motivo. E aí você falou que o pessoal hoje, a sociedade está doente, né? Só quer saber do novo, tecnologia. Ninguém lê o velho. E aí os caras pensam que tem uma ideia nova, sendo que teve um egípcio, um grego, tentou a mesma coisa e acabou em morte. Ou um francês, na Revolução Francesa. E aí o Schopenhauer tem uma frase muito interessante. Ele diz o seguinte, é um filósofo alemão:
A cada 30 anos, desponta no mundo uma nova geração. Pessoas que não sabem nada e agora devoram os resultados do saber humano acumulado durante milênios, de modo sumário e apressado. Depois querem ser mais espertos do que o passado. O cara não conhece uma vírgula do passado e acha que teve a ideia mirabolante para fazer uma nova sociedade, né? Um novo homem. Não teve, pô. Sua ideia deve estar errada, muito provavelmente. Porque alguém já tentou isso lá atrás. Sim. Então, além dessa frase do Schopenhauer, tem outro cara que tem um princípio de vida que corrobora muito bem com essa questão do teste do tempo na hora de escolher tudo, na verdade. Que era um monarca espanhol chamado Afonso X. Ele tinha uma frase que ele falava. O que é espanhol? Monarca. É, porque é o monarca espanhol. Ele falava a seguinte frase: queime lenha velha, porque tem menos água, né? Leia livros antigos, beba vinho envelhecido e mantenha velhos amigos. Porque tudo que passou no teste do tempo é superior àquilo que não passou, que já foi testado no ambiente mais complexo que existe, que é o mundo, né? A realidade. Exatamente. Essa loucura toda. É verdade. Eu gosto de pegar conselhos de pessoas mais experientes. A gente também gosta de conversar com os coroa. Sempre dá uns papos melhor. É melhor. O que tu pensa sobre Deus, cara? Deus é... Eu acredito em Deus, não tenho formação religiosa, né? Eu nem tô mais na onda de acreditar, eu sinto. Então, eu vivo, eu respiro, eu transpiro, eu converso. Mas o Mário Sérgio Cortella tem uma frase muito, muito bacana, assim, ó. Quando você fala com Deus é teologia, quando ele responde é psiquiatria. Mas eu converso com Deus todos os dias e acredito, sigo, me inspiro. Eu vim de Santos, cara, e uma vez eu tava correndo, porque foi assim, eu sempre acreditei em Deus, meu pai morreu, eu parei de acreditar em Deus. Fiquei de mal de Deus, assim, 2 anos, porra, porque... Injustiça. Injustiça, minha mãe, quando meu pai morreu, Deus quis levar ele nessa hora. Não, mãe, não foi Deus, foi meu pai, tá? Bebia, fumava, hipertenso, diabético, um monte de coisa. Mas hoje eu tava correndo na praia, 5 da manhã, assim, e aí casou um monte de coisa, assim, a luz, o som do mar, a água gelada, o universo. Aí eu falei, porra, eu acredito nessa parada aqui. Tem alguma inteligência que o meu campo cognitivo não é capaz de entender, ela é superior e eu faço parte dela, e é Deus. Pra mim, Deus é isso, é energia. Eu gosto muito dessa análise tua, cara. Pra mim, eu penso meio que da mesma forma, entendeu? A questão de Deus não é uma questão de... existe alguém que sabe a forma com que eu devo ser na vida. Tipo, regras pra eu me agir. Claro que existem ensinamentos religiosos e tal que são interessantes. Mas o Deus, pra mim, é muito mais uma questão filosófica de entender ou de acreditar que o que a gente vive hoje não é um fim. É um meio da coisa, entendeu? E eu acho que pra mim, pelo menos, ter essa crença que eu vivo o meio agora é muito importante. Isso não significa achar que, foda-se, eu tenho uma vida e tenho outra e foda-se. Não dá importância pra essa vida, entendeu? Significa que é acreditar que a realidade é muito mais que algo finito, momentâneo, de 100 anos no máximo. Eu me recuso e eu não gosto de acreditar que tudo que há para nós, para nossa consciência, é o que existe, que a gente sabe que é. Entendeu? Mas você tem uma concepção reencarnacionista. Não necessariamente. Eu não sei se a gente reencarna. Eu só acredito muito fortemente que a nossa consciência ela tem um propósito maior do que só ajudar a construir esta realidade, entendeu? Porque eu acredito que essa realidade, se você for parar para pensar com o que pode ser real, tanto de energia, matéria negra, matéria escura, não sei o quê, a nossa realidade é tão pequena parte do todo que eu me recuso de achar que a nossa consciência não está ligada ao resto do todo, só está ligada a essa pequena parte que a gente percebe enquanto está vivo, entendeu? Eu também não sou religioso, também acredito em Deus, mas não tenho uma religião específica. Mas pensando em termos talvez lógicos, né? Embora a gente vá dar uma viajada boa aqui, eu tendo a acreditar que a gente deva voltar de alguma forma. Porque pensa, né? Tem muita gente que tem concepções de, você vive uma vida, viveu bem paraíso, viveu mal inferno, e é basicamente isso. Isso é quase condenar uma criança que se comportou mal no recreio à prisão perpétua. Sim, é exatamente isso. Em termos temporais. Sim. Então,
como a vida não é nada mais do que uma breve pausa na antessala da morte, né, eu acho que a questão é cíclica. E aí, quando chegamos nesse tema de metaverso, eu dei uma viajada boa nisso. Porque, recentemente, eu li um livro chamado Vidas Paralelas, ou Vidas Comparadas, de um cara chamado Plutarco, que era um historiador grego, que viveu em tempos romanos, né, porque Roma dominou a Grécia, mas os gregos dominaram culturalmente os romanos. E ele sempre escrevia obras nessa coleção, onde ele comparava um grande grego e um grande romano. E eu li a obra onde ele compara Alexandre o Grande e Júlio César. E hoje eu sou agnóstico, mas eu fui espírita durante muito tempo, a minha família é espírita, tenho seguidores, né, também, cada um de uma religião. E quando eu comecei a ler, teve um seguidor que falou, sabia que alguns espíritas kardecistas falam que tanto Alexandre quanto Júlio César quanto Napoleão eram a mesma pessoa? Eu comecei a ver, caramba, as similaridades, né? Os caras quiseram dominar o mundo conhecido, todos tiveram glória no Egito. Napoleão foi para o Egito, fazer o quê? Nada. Ele foi para lá porque a glória estava no Oriente. Napoleão dominou a França, não era francês, era da Córcega. Júlio César, romano, dominou a Gália, que era a região da França, foi para o Egito da mesma forma. Então, havia uma série de similaridades, e correlação não é causalidade, mas eu comecei a pensar, cara, é quase como um jogador de videogame que tem um personagem, o personagem morre, ele pega outro e faz exatamente o mesmo jogo. Igual você falou pra gente. O que você faria? Ah, eu faria coisas parecidas, né? Antes das diferentes. Então, pode ser que isso aqui seja só uma realidade entre infinitas que existem, e quando você morre aqui, você volta para uma outra, até pegar um novo avatar e voltar. Isso é uma concepção até hindu. Religiões têm isso. Platão tinha essa ideia de mundos diferentes, um mundo sensível e um mundo inteligível, entendeu? Então... Pra mim isso faz todo sentido. Por isso que eu perguntei se Deus é o programador. Por que Deus ia criar uma realidade tão injusta e cruel no ponto de, consciência, ó o que existe, ó as possibilidades. Você não vai viver todas as possibilidades do que você compreende que existe. Mas você entende que existem milhares de possibilidades possíveis de consciência que você não vai ter a capacidade de explorar. Por que Deus cria uma realidade tão injusta? Onde você conhece um potencial infinito, mas tem uma limitação infinita. Porque eu não acredito que Deus ia criar uma realidade tão cruel, entendeu? Por quê? Ele não tem essa limitação de recurso como o humano pensa, que tem recurso limitado. Deus é Deus. Deus ele pode criar uma consciência que é infinita. Por que ele escolheria... dentro de todas as realidades possíveis, a mais filha da puta de todas? Mas não quer dizer que ele escolheu a mais filha da puta. Essa pode ser uma de infinitas que existem. Mas é que o universo escolhe... Ah, entendi. Mas é que ao mesmo tempo... E existe também a possibilidade dele não existir, né? Também. Mas tem um ponto, ó. Já viram Matrix, né? O filme? Claro. No Matrix, inclusive o Neo no Matrix trabalha na Metacorp. Né? É um ponto interessante. No Matrix tem uma hora que ele vai começando a descobrir como é que funcionava e falam pra ele que havia uma realidade que era perfeita. Mas as pessoas não aceitavam aquilo, simplesmente. Então, talvez o homem precise de um pouco, né? Não digo muito, mas alguma coisa de adversidade. Só que se isso é só um jogo, que tipo de jogo é legal? O jogo onde você tem recurso infinito ou o jogo onde você tem que dar duro para evoluir seu personagem? É difícil, sim. Pois é, então dá para viajar o dia todo. Mas eu queria terminar essa parte aqui com um argumento do Elon Musk. O Elon Musk ele sempre fala, devemos viver em uma simulação. E eu li um livro que tinha um prefácio, uma parte escrita por ele, o Bill Gates recomendava, chamado Superinteligência, que eu peguei o macete do livro aí com o Joel, né? Vi o Joel lendo, eu falei, miserável, vai desenvolver uma superinteligência, eu vou fazer a mesma coisa. Aí peguei o livro, só que o livro é escrito por um filósofo sueco chamado Nick Bostrom, e ele começa a ter ideias em cima da seguinte concepção, que você falou aqui no episódio. Uma hora você vai ter algoritmos mega inteligentes desenvolvendo outros algoritmos melhor do que o melhor humano. Ele falava que nessa hora nós chegaríamos numa singularidade, uma inteligência suprema, absoluta. A gente estaria criando, através de um programa... Um Deus. E talvez esse Deus olhasse pra gente e não visse tanta utilidade assim no ser humano. Então ele falava, como se proteger desse poder supremo? Aí o que ele dizia, uma das vertentes, coloque essa inteligência suprema dentro de um mundo à parte. E como ele é muito inteligente, cubra com outras camadas de realidade até que ela nunca consiga chegar na nossa realidade. Aí ele chega na hipótese da simulação e diz o seguinte, mas se já existiu uma única sociedade no universo, pode ter tido muito mais, que chegaram a esse ponto tecnológico de poder fazer isso. E aí você tem a criação de infinitas realidades e nós vivemos em uma apenas. Qual é a chance de que a nossa realidade seja a realidade de fato e não uma simulação de uma outra realidade? A chance é de 1 dividido por um número que é infinito, não para de crescer. Então, a chance que isso aqui seja o plano real e único, nessa hipótese, é 0. Tende a 0. Entendeu? É bem pequeno.
É, ridiculamente pequena. Eu tendo a concordar com essa visão. O que vocês acham? Passa a maconha pro Thiago e ele vai dar opinião. Caralho, a cara do primo passa a bomba aí. O primo já tá no Japão já. A minha visão é muito diferente da do Thiago quanto a isso. O Thiago, ele parece ser bem realista, talvez. Bem cético. É. Um cara sem crenças, assim. Sim, cara, eu sinto que você... Eu sinto que... Eu vejo nos seus olhos que você tem uma dúvida forte sobre a vida nesse sentido. E que isso te corrói por dentro de certa forma. Caralho, o cara agora é psicólogo. Fala mais. Que mais? Mãe de Ná. Mas isso Manda a profecia, isso é meio que uma obviedade, na real. Porque essa questão do porquê nós estamos vivos e pra onde nós vamos, se vamos pra algum lugar, é algo que corrói a alma de qualquer pessoa que tenta pensar sobre o porquê ela tá viva ou sobre o que tá acontecendo, entendeu? E como você é um cara que criou muitas coisas e soube se movimentar em muitas áreas, eu acredito que você é um cara que pensa sobre a vida. Pensa sobre o que está acontecendo. Portanto, não tem como você não ter essa dor existencial. E pelo fato de você não ter essa resposta, e não estou falando que a gente tem, mas você acredita numa resposta diferente da gente, numa resposta mais racional, mas também um pouco mais cruel. Eu acredito que vai trazer uma dor existencial para você, de certa forma. É mesmo, cara. Você vê o que é o estereótipo, né, cara? Cara... Falou pra caralho meia hora aqui e não tem nada a ver. Não, cara, a sua leitura, ela é bem factível, é bem realista. Mas a parada sobre Deus comigo é o seguinte. Cara, já aconteceu algum milagre na sua vida? Já. Já? Vários. Milagre. Vários. O que você chama de milagre, só pra definir? Milagre é uma coisa que, tipo... Tinha que estar os astros alinhados de uma forma perfeita para que desse certo e deu certo. Cara, quando você é uma pessoa cética, como eu sou, é muito difícil você acreditar em alguma coisa sem você enxergar ou sem você sentir, né? Pessoas céticas como eu precisam enxergar alguma coisa que quebre um padrão matemático, um padrão racional, para que de alguma forma isso entre na sua mente, né? Na Bíblia tem uma passagem, na verdade algumas passagens, onde Jesus ele estava andando, não acreditavam nele, ele foi lá, fez um milagre, ele falou, caraca, meu Deus, e agora passou a crer. Um monte de gente assim. E comigo, cara, é o seguinte, comigo aconteceu um milagre também. Entendeu? Comigo aconteceu um milagre também. E quando aconteceu um milagre na minha vida, ficou indiscutível a existência dele. Indiscutível. Não, De Deus? a existência de Deus. Indiscutível. E imediatamente, isso me trouxe duas coisas. A certeza da existência de Deus e o que eu vim fazer, mano. Imediatamente. E isso não aconteceu há muito tempo. Foi recente. Foi uma busca que começou há 2 anos. Mas a minha chave só virou agora em relação à minha vida. Porque, veja só, cara. Com o limite do que a humildade me permite, né, trazer aqui, eu sou uma pessoa com magnetismo. Então, já fiz live, 150 mil pessoas, sabe? Já enchi Tem uma estádio. audiência enorme no YouTube. Uma audiência enorme, já enchi estádio, já enchi um monte de coisa e tudo mais. Fala com 15 milhões de pessoas, é indiscutível que existe um magnetismo. Então, as pessoas que me conhecem hoje, elas olham pra mim e elas pensam, caraca, algumas pessoas acham que eu sou um merda, e tem gente que olha e fala, nossa, o Thiago, ele é um cara incrível. Olha quantas pessoas ele se comunica, né? Mas o ponto é que as pessoas não sabem quem eu era antes, mano. É o que o Jota tá falando da luta, assim. Ninguém me conhece antes de eu ter 18 anos de idade. E eu, antes de ter 18 anos de idade, era o seguinte, Monark. Eu era um cara que eu não tinha amigo. Eu era excluído de todos os cantos. Eu sofria bullying na escola. Eu era gordinho, espinhudo e usava 6 graus. Ainda uso, mas eu uso lente. 6 graus fundo de garrafa. Era humilhado, mano. Eu não era um bom aluno. Não era um bom aluno. E, cara, fui crescendo longe das pessoas. Não tinha as pessoas, né, que me acolhiam. E eu comecei a desenvolver um amor a ficar em casa e jogar videogame. Daqui veio meu amor no videogame, cara. Comecei a jogar MMO, comecei a jogar tudo que você imagina. E daqui eu desenvolvi esse amor. Por quê? Porque, cara, a única coisa que me realizava era ficar sozinho jogando videogame, porque machucava ficar com outras pessoas. E foi passando o tempo, cara, não me tornei um bom aluno e fui pra faculdade. Na faculdade, a mesma coisa, cara. Não tinha grandes amigos,
não tinha muita proximidade. Dava um intervalo da escola, da faculdade, eu ia pro banheiro, mano. Olha só. Pra não Jogar ficar... Game Boy. Não, cara, eu ia no banheiro pra me isolar, cara. Porque eu ficava deslocado. Eu olhava pro lado e, puta, ninguém quer falar Ninguém comigo, não sei o que aparecido lá comigo. e tal. Eu falei, caraca, cara. E eu ia pro banheiro, terminava o intervalo, eu saía do banheiro. Ia direto pra classe, mano. Né? E isso vai acontecer na minha vida. Só que esse mesmo Thiago é o Thiago que hoje consegue falar e arrastar multidões, mano. Caraca, é o mesmo Thiago, velho. Que não conseguia se comunicar, que não conseguia falar, que ninguém queria ouvir. Ninguém queria ouvir. Isso aconteceu na minha vida, né? E só que eu me liguei só recentemente que isso aconteceu na minha vida. Eu não tinha essa noção de que existia o que aconteceu com o Thiago antigamente, existe o Thiago hoje e existe um caminho impossível de ser trilhado para que esse Thiago virasse. Né? E eu virei essa chave porque recentemente, Deus falou comigo. Entendeu? E ele nunca tinha falado comigo de uma forma que eu entendesse. Mas quando ele falou 4 vezes em uma semana, mano. E pra mim, cara, o que ele falou, através de pessoas e mensagens que se confirmaram, mexeu comigo. E eu comecei a olhar em retrospectiva pra minha vida, mano. E quando eu olhei pra minha vida, cara, eu comecei a enxergar uma série de coincidências e milagres que aconteceram. Eu não tive dúvida nenhuma, cara. De que Deus existe e do porquê eu fui abençoado com um talento e uma série de pessoas que Deus foi colocando na minha vida, mano, e vocês também, que me ajudaram a me comunicar com a audiência como eu me comunico hoje. E hoje eu entendo que tudo que me foi dado não foi algo bonito apenas. Foi um grande fardo, que é uma grande responsabilidade. Então, o que eu faço hoje, eu entendo que não tem mais a ver com o meu patrimônio, mano. Cara, pra mim, ser bilionário, não ser bilionário... Cara, isso aqui pra mim é um número que completamente muda. secundário agora. Então eu entendo, cara, a responsabilidade que eu tenho. Pra mim, Deus é indiscutível. Mas eu também entendo quem não acredita, porque eu preciso Que eu achei sentir. que você não acreditava, mano. Achei que você era cético pra caralho. Eu preciso sentir, cara. Entendeu? Então hoje daí me deu muito sentido. Né? E aí, cara, eu tô numa jornada agora. É uma jornada que tá só Quanto começando. tempo faz que você deu essa virada? 2 anos, você falou? Ela começou há 2 anos, É, mas eu não sabia. entendi. Você tava num processo de transformação, mas não tava consciente desse Eu não sabia o que processo. estava acontecendo. Eu me liguei há uns 40 dias. Aí quando eu me liguei, eu lembro que eu fui na casa do Joel conversar, inclusive. E eu falei, Joel, aconteceu isso. E aí ele falou umas paradas também. Então, cara, a responsabilidade, eu entendo que existe uma responsabilidade diferente sobre mim hoje, entendeu? Sim.